Fala galera! Episódio 3 aí da série do zero aos 100 mil reais com fundos imobiliários, né? Hoje a gente vai estar falando do primeiro fundo aí que eu comprei para a carteira do zero aos 100 mil reais com fundos imobiliários. Lembrando, pessoal, não é indicação, não é nada disso. Aqui eu estou fazendo uma carteira à parte, mostrando para vocês como é tranquilo, simples e acessível fazer um investimento em fundos imobiliários, né, na parte de renda variável. Então, estou fazendo isso de forma prática com uma carteira que eu montei para ir de zero aos 100 mil. Beleza? Vamos nessa, sem muitas delongas. O que é que a gente vai falar hoje aqui, né? Hoje a gente vai falar do primeiro fundo, né? Então, análise completa aí do fundo do zero aos 100 mil. O intuito aqui é ser didático, então vou estar trazendo aí, tentar trazer de maneira bem simples, bem prática. São vídeos, como eu já falei, de tiros curtos para a gente não ficar tão maçante em uma análise. Então a gente vai trazer os principais pontos aí que eu enxergo que temos que analisar na hora de comprar um fundo imobiliário. É importante falar que todas essas informações aqui, pessoal, foram retiradas do site da gestora desse fundo, tá? Então, dentro ali a gente vai buscar regulamentos, informes mensais, trimestrais, anuais, os relatórios e planilhas. Eu vou estar colocando na descrição desse vídeo o site da gestora para quem tiver interesse, buscar mais informações, ler os relatórios é muito importante, ler o regulamento também é muito importante. Então, para quem tiver interesse, vai estar aí o link, beleza? Então, sem muito segredo, pessoal, o fundo que a gente está adicionando na carteira do zero aos 100 mil reais é o HGBS. É um fundo de shopping, a gente vai ver aqui o segmento dele. Mas o que que a gente vai passar aqui ao longo desse vídeo, né? A gente vai passar informações gerais, o mandato, o segmento, a quantidade de imóveis, né, o número de imóveis que o fundo tem, a vacância, a inadimplência, para mim o coração de tudo, que são as demonstrações financeiras e o histórico do fundo, beleza? Primeiro ponto, informações gerais, né? Quem é a gestora do fundo? Quem é o gestor do fundo, né? A Red Investments, né? Felipe, como que eu analiso a gestão? A análise da gestão, pessoal, é uma análise qualitativa, né? Para você entender o gestor e entender o fundo, ver se o gestor está alinhado ao que você está correndo atrás na hora de investir em um fundo imobiliário, é necessário você ler os relatórios gerenciais, né? Pelo menos uns 10 a 12 aí para trás, para você ver o alinhamento, ver se está de acordo com o que você busca. Claro, tem sinais indiretos de boa gestão, né? Principalmente ali na parte de demonstrações financeiras, quando você vai ver um histórico, você vê a gestão fazendo um bom trabalho. Mas de antemão a gente está com um bom gestor, tá? No fundo HGBS. São pessoas ali, quem está por trás dessa gestão, né? São pessoas altamente competentes e com experiências. Afinal, foram fundadores lá atrás de uma das principais gestoras de fundos imobiliários, para mim, uma das melhores hoje, que é a Credit Suisse Red Grinfo. Então, eles saíram em 2017 e montaram a própria gestão dele, que é a Red Investment, tá? No link vai estar aqui o site da gestora, então se vocês tiverem interesse, vão lá, vão saber quem é a gestora, quem são as pessoas que estão por trás ali e vocês vão dar uma olhada. Início das atividades do fundo, né? Então iniciou em 2016, então é um fundo antigo, é um fundo que tem histórico, são 13 anos aí já na bolsa. A taxa de administração bem tranquila, 0,6 por ano, a taxa de performance não há. E ele é um fundo que vale hoje no mercado 2,1 bi, né? Então ele é o maior fundo de shopping da bolsa hoje, tá? Falando no segmento shopping, ele é o maior fundo de shopping hoje listado na bolsa. Importante, ele não tem prazo, tá? Alguns fundos têm prazos para acabar, entendeu, pessoal? Só que eu particularmente não vou me expor nesses fundos. Por quê? Porque eu estou atrás de investimentos para carregar. Então, vai ser dos zeros aos 100 mil e depois dos 100 mil vão vir mais, vão vir mais, vão vir mais. Então, eu sempre vou atrás de fundos
que tenham prazos indeterminados, tá? Não tem um prazo de encerramento. Beleza, vamos passar para mandato de segmento. É importante que eu tire essas informações do regulamento, tá, pessoal? Então é importante ler o regulamento, ver o objetivo do fundo, ver a política de investimento do fundo. Eu trouxe aqui tópicos que eu acho interessante, mas é bom ler. Então, qual é o objetivo do fundo, né? Tem como objetivo auferir rendimentos pela aquisição, exploração comercial e participação em shopping center, atuando de forma ativa na gestão da carteira de investimento. Então, fica bem claro aqui qual é o mandato, tá? O mandato dele é para renda. Ele quer aquisição de shopping center para auferir rendimentos, certo? Então, é mandato para renda. Existem fundos que são diferentes mandatos. Eu não vou estar entrando aqui em todos eles, mas pensa o seguinte: alguns fundos eles compram terreno e constroem e depois vendem. São mandatos de desenvolvimento para venda. Alguns fundos compram terreno, constroem e alugam. São chamados desenvolvimento para renda. E esse fundo é especificamente para renda. Então ele compra os imóveis para auferir rendimentos, tá? Então é bem em linha do que eu estou atrás. E a política de investimento, né? Shopping centers construídos em operação com pelo menos 15 mil metros quadrados de área bruta locável. Então, ele não compra shoppings que estão em construção ou que ainda não entraram em operação. Tá bem claro aqui que a política de investimento é comprar shoppings já construídos e em operações. Tá? Por quê? Porque quando você compra um terreno para desenvolver, você tem um risco de construção, né? E a gente sabe que alguns empreendimentos não conseguem chegar ao final ali construído devido a uma série de fatores, tá? Então é um fundo bem tranquilo ali, o objetivo dele é oferir rendimentos, comprar shoppings já construídos e em operações. A, o metro quadrado não são shoppings pequenos, né? Pelo menos 15 mil metros quadrados aí, de área bruta locável. E localizado em regiões com área de influência de no mínimo 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas, tá? Gravem isso aqui que a gente vai ver mais lá na frente. Eu tirei alguns pontos do regulamento dele para a gente poder passar aqui. Não vou passar todos, o ideal é que leiam o regulamento, tá? Antes de investir em qualquer fundo. Então, o que é que ele fala aqui no item I ali, né? No item 1. A carteira de investimento do fundo será composta de modo a diversificar as aplicações em menos de ao menos 3 ativos localizados dentro do território nacional. O que é que a gente está falando? O que é que ele está falando aqui? O que é que ele está se comunicando? Falando o seguinte, ó, a gente não pode ficar com menos de 3 ativos. Ponto. Então esse fundo nunca vai ser um monoativo. Ele não pode ficar com menos de 3 ativos. O que é interessante, porque quando o fundo só tem um ativo, ele corre um risco maior, né? Então, se der qualquer problema com aquele imóvel, com aquele único ativo que ele tem, a gente vai ficar sem a receita ali do fundo. Então, tá claro aqui que a política de investimento dele é pelo menos 3 ativos, tá? E ali no artigo 18, também dentro do regulamento, ele fala que o fundo poderá se expor por meio das aquisições dos seguintes ativos. Então ele fala prédios, empreendimentos imobiliários em geral destinados à atividade comercial, notadamente, né, especialmente shopping center. Então ele é bem claro nesse ponto de shopping center. Lojas comerciais, direitos de empreendimentos imobiliários, ações ou cotas de sociedades e também cotas de outros fundos. Então ele pode também comprar cotas de outros fundos, tá? Então, existe uma série de fatores lá na política de investimento que é interessante dar uma lida no regulamento. Se a gente pegar os informes mensais, ou trimestrais, ou anuais, vai estar lá a classificação de autorregulação do fundo. Então, é bem claro e bem direto. Então, qual é o mandato? Renda. Qual é o segmento? Shopping. Qual é o tipo de gestão? Ativa. Tá? Eu não vou entrar muito nesse lance de gestão, mas a gente vai tender a procurar gestão ativa, porque uma gestão passiva tende, tende a ter menos imóveis, né? Na verdade, tende a ter imóveis específicos, né? Então, ela vai ser somente aquele imóvel ali específico e ela não pode ter uma gestão ativa desse negócio. O que seria a gestão ativa desse negócio? Se o empreendimento
está ficando obsoleto, ela quer vender aquele empreendimento e comprar outro, ela não vai poder fazer isso porque o regulamento diz que é aquele imóvel. Então, um fundo de gestão passiva, você tem que analisar bem a localização daquele imóvel, porque não vai mudar. Já um fundo de gestão ativa, não. O gestor ele tem liberdade ali para, à medida que o imóvel for ficando obsoleto, se ele não está fazendo mais sentido ter aquele imóvel no portfólio, ele vende e compra outro. Então ele tem essa possibilidade, esse livre-arbítrio ali de fazer essas jogadas. Então, eu particularmente gosto mais da gestão ativa, tá? Que é a gestão passiva. Tendem a ter um risco menor, tá? Ah, Felipe, mas você vai se expor em fundos de shoppings. Os shoppings estão fechados, estão sem receitas. Sim, porque eu acredito que isso é passageiro, tá, pessoal? Então eu trouxe aqui um gráfico para a gente dar uma analisada rápida. 14 de março, 577 shoppings estavam abertos, então totalidade ali dos shoppings abertos. A gente pode ver que a partir de 24 de março ali, ó, realmente com as medidas devido ao coronavírus, é, veio shoppings fechando ali, ficando praticamente sem receitas ali, né? Então, abril, final de março impactado, abril totalmente impactado, maio totalmente impactado ali, junho, no final de junho a gente vê os shoppings reabrindo ali, né? Então, em julho ali deu uma queda novamente, porque algumas cidades vieram esse lance da segunda onda aí, do, da quarentena, fecharam alguns, mas já está retomando de novo. E aqui por região, né? É, quantidade de abertos e quantidade total e quantidade de abertos ali por região. Então, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte, tá? Então, eu acredito assim, ó, o pior para mim já o pior para mim, na minha visão, já passou. Claro que a gente vai ter muito impacto de vacância, eu já expliquei o que é vacância no episódio 2, mas eu acho que vai ter muito impacto de vacância porque muitos lojistas não vão aguentar, tá? A gente vai ver isso na demonstração financeira, que mesmo um fundo desse tem um caixa capaz de aguentar alguns meses, mas que isso não. Imaginem os pequenos lojistas, tá? Então vamos para o número de imóveis. O fundo ele tem 16 imóveis, 87% é concentrado no estado de São Paulo, mas ele tem uma diversificação demográfica ali, né, em Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, mesmo que pouco. Então são 11 cidades. A diversificação dele, né, ele fala assim, ó, 87% do portfólio é em investimentos estratégicos, 63% em imóveis e 24% em outros fundos imobiliários, como a gente viu a política lá em cima, que a gente fala que ele pode investir em fundos imobiliários. 11% está em FIIs líquidos. O que é isso? É o caixa do fundo. O fundo tem caixa, então ao invés de estar totalmente em renda fixa, né, é, ele, ele tem isso na política de investimento também. Eu não trouxe, mas tem lá também. É só vocês lerem. Ele coloca o caixa dele em outros fundos para poder rentabilizar melhor e entregar mais valor ao acionista, né? Entregar mais rendimentos ali ao acionista, né? 1% está em certificados de recebíveis imobiliários e outro 1% está em fundos de renda fixa, tá? E aqui do lado direito aqui, ó, diversificação por ativo. Perceba que nenhum shopping representa mais de 20, 30% do portfólio. Então é altamente diversificado, né? Não tem nenhuma concentração assim que a gente fala é um ponto de atenção. Então são 16 imóveis, são multi-imóveis, né? Multi-inquilinos, porque existem vários inquilinos no shopping. Então, o risco realmente de você ficar sem receita só passando por uma pandemia dessas aí, né? Então, três shoppings aí representam mais de 10% e menos de 20%, né? E aí a diversificação por operadores. Lembra lá que ele falou na política de investimentos que ele só vai voltar aqui para relembrar, ó, rapidinho, ó, falou aqui, ó, administrado por empresas especializadas. Então, se a gente vê aqui os operadores, os quatro primeiros aqui representam mais de 91%, né? Que é a The Shopping, Aliança Sonai, BR Malls e Iguatemi. Então são operadores muito bem conhecidos aí de shoppings, né? Então você vê que realmente ele cumpre o que está na política de investimento ali, tem que cumprir, né?
Beleza, eu trouxe aqui algumas imagens do shopping, é bem bacana os relatórios, tá? Então é bom ir lá no site, pegar os relatórios gerenciais, tá? E olhar pelo menos uns 3, 4 meses aí para trás para você ver é, o que a gestão vem fazendo, como a gestão vem trabalhando em relação ao fundo HGBS 11. Outro ponto que eu quero que vocês gravem aí, gravem essa porcentagem aqui do Shopping Goiabeiras, tá? Que a gente vai falar um pouco dele aqui na parte de vacância. E também vou comentar nas demonstrações financeiras. Aí ele, não botei todos os shoppings aqui, tá pessoal? Ele fala, ele dá um overview ali do shopping e depois fala como que foi o shopping naquele mês. Então é bem bacana ler realmente o relatório, que é a forma que o gestor se comunica com a gente, que é acionista que é cotista dos fundos. Então partindo para a vacância e inadimplência, né? Se a gente pegar 2019 aqui, ó, você vê que estava bem controlado, né? Chegou a dezembro ali menos de 4%. Claro, janeiro dá uma subida mesmo, porque é encerramento de contrato, tudo mais. Tem gente saindo, tem gente entrando, então dá uma mexida. Mas realmente com essa pandemia, né, com essa quarentena, tem lojista saindo, não tem jeito, não aguenta, pessoal, não aguenta, não tem caixa para ficar. E a vacância está aumentando, né? Lembrando que eu já falei o que é vacância no outro módulo, no outro episódio. Então, se a gente reparar aqui, pô, é uma vacância controlada? 7% é uma vacância controlada. Mas se a gente comparar maio do ano passado, a gente está falando que a vacância subiu aí mais de 40%, né? Cerca de 45% aí a mais em relação ao ano passado. Então, é muita coisa em relação ao ano passado e é realmente devido ao que a gente está passando aí, né? Se a gente pegar shopping por shopping, pessoal, qual é o shopping que tem mais vacância, né? Se você pegar essas planilhas em anos anteriores, você sempre vai ver que realmente o Goiabeira Shopping Center é um calcanhar de Aquiles para o fundo. Então a gestão realmente vem trabalhando. Se você pegar os relatórios ali, você vai ver que a gestão vem trabalhando ali em relação ao Goiabeiras, tá? E se a gente pegar inadimplência tem um inquilino, mas o inquilino não paga. E o Goiabeiras também representa a maior inadimplência aí. Então, realmente, é um shopping aí que a gestão tem que ficar mais ligada ali, tem que procurar fazer medidas ali para chamar mais locatários, né, para diminuir a inadimplência. E piorou mais em 2019 ou foi em 2018, inaugurou um shopping a menos de 2 quilômetros do Shopping Goiabeiras, o que fez ainda mais com que o fluxo caísse, né? Então realmente é um ponto de atenção aí para a gestão. Só que eu pedi para vocês lembrarem lá em cima que ele representa apenas 4% da carteira. Então não é um shopping que vai impactar no fundo, tá? Não, a gente não precisa ter esse desespero. O que é que eu enxergo? O que é que o Felipe enxerga particularmente? Eu enxergo um ponto que a gestão tem que trabalhar, tem que melhorar para gerar ainda mais valor aos cotistas. Então, eu enxergo o copo meio cheio, tá, pessoal? Eu enxergo assim, poxa, o HGBS ele tem, a gente vai ver nas demonstrações financeiras que ele tem uma boa capacidade de geração de caixa. Então ele ainda tem um shopping dentro dele que tem possibilidade de melhoria. Então, para mim é excelente porque ele pode ainda estar trazendo mais valor para o fundo, beleza? E aí a vacância projetada, né? Como que tá, como é que eles estão projetando aí a vacância? Lembrando o seguinte, pessoal, se vocês lerem o relatório, tá? Por isso que é importante ler o relatório, vocês vão ver que eles estão trabalhando fortemente com medidas, Shopping Goiabeiras, tá fazendo áreas de lazer, tá chamando os novos locatários, está construindo ali para chamar novos locatários. Em dezembro de 2019 chegou o restaurante Paris 6, então já dá um up ali, né? Então, realmente vocês têm que ler lá e entender, beleza? Então aqui a vacância projetada para o fundo, eles projetam uma vacância aí potencial de 9,1%, tá? É, pós-pandemia. Beleza, vamos para demonstração financeira, né? Lembrando que um fundo de gestão ativa que tem muitos imóveis faz muito mais sentido a gente ver demonstrações financeiras do que ver localização. Um fundo que tem os imóveis específicos que
gestão passiva, aí realmente você tem que desdobrar na localização mesmo, porque se o inquilino sair, se a localização não for boa, dificilmente vai realocar ali o imóvel, vai demorar bastante, né? Então, demonstrações financeiras, né? O coração realmente do fundo. Eu trouxe aqui os últimos 5 anos. O que é que a gente tem que perceber aqui, pessoal? Primeiro ponto, receitas totais, né? Então a gente vê lá em 2015, ó, que é um fundo bem tranquilo em relação às receitas, bem previsível. Então, 100 milhões em 2015, 100 milhões em 2016, 90 milhões em 2017, 90 milhões em 2018. Opa, 2019, 140 milhões. O que é isso? Fez emissões, né? Felipe, o que são emissões? Emissões é o seguinte, pessoal. Pensa que o fundo tem dois imóveis e ele quer comprar mais dois, mais três, mais quatro. O fundo, ele não pode pegar dívida. O que é que ele faz? Ele emite mais cotas. Emitindo mais cotas, vem mais cotistas, capta esses recursos e compra mais imóveis. Então reparem aqui, a quantidade de cotas. Ó. Então ele era um fundo que tinha 5 milhões de cotistas e agora tem 10 milhões de cotistas, tá? Então o fundo cresceu, em compensação cresce também o número de cotas, né? Benefícios de emissões. Para benefício de emissões, o que eu enxergo é diversificação. Ele aumenta a diversificação do fundo e diminui a concentração também de inquilinos, né? A cada emissões. Pontos negativos, vamos se dizer assim, né? Se o fundo não buscar um imóvel com os mesmos rendimentos, mesmo cap rate que a gente chama, né? Os mesmos rendimentos por cota, vamos dizer assim, que é a linha final, para os cotistas, provavelmente vai estar diminuindo a fatia de bolo ali dos rendimentos, né? Então, o que é que a gente sempre vai reparar aqui em relação ao rendimento por cota? Isso aqui, ó. A gente vai ver que 2015, ó, o que é o rendimento por cota, pessoal? Seguinte, a cada uma cota eu ganho R$ 1,43 no mês aqui, a média do mês em 2015. Ganhei R$ 1,38, ganhei R$ 1,22, ganhei R$ 1,22, ganhei R$ 1,45 aqui em 2019. Então a gente percebe que é um fundo bem tranquilo em relação à geração de caixa. Eu fiz questão de pegar todos os meses é, de 2015 a 2019. Então a gente pode ver aqui, ó, que eu botei em gráfico o quanto o fundo pagou em cada mês, tá? O que foi que eu fiz? Eu fiz um desvio padrão aqui e botei um limite superior e um limite inferior. Excluí esses dois pontos aqui porque é ganho de capital. Lembrando, o fundo pode investir em outros fundos e a depender do ganho de capital, ele pode liquidar a operação, ter ganho de capital ali e distribuir aos acionistas. Provavelmente foi o que aconteceu nesses dois picos aqui. Então, eu excluí esses dois picos, excluí também o que está abaixo aqui do limite inferior e fiz a média de distribuição aqui, né, de rendimento por cota. O que deu R$ 1,34. Se a gente pegar R$ 1,34, pessoal, multiplicar por 12, dá R$ 16 por ano. Isso significa o quê? Se eu tenho uma cota desse fundo e ele manter essa distribuição ao longo do tempo, a gente vê que vem mantendo ao longo de 5 anos, né? Então é um bom histórico a se analisar. A gente vê que tem uma capacidade boa de geração de caixa e quem tem uma cota recebe R$ 16 por ano. Quem tem 10 cotas recebe R$ 160 por ano. Quem tem 100 cotas é R$ 1.600 por ano nesse fundo, tá? Então, se a gente pegar esses 16 e pegar a cotação que ele fechou sexta-feira, estou fazendo esse vídeo no sábado, que foi de R$ 200,58, dividir o 16 por R$ 200, a gente vai ver que ele está pagando um dividend yield, que é o retorno, né, de rendimento anual de 8% ao ano. Galera, a gente está falando de um CDI que está rendendo 2,25%. A gente está falando de uma Selic que está rendendo 2,25%, né? Como que a gente faz para comparar se esse fundo está valendo a pena nesse preço, vamos se dizer assim, né? Que a galera gosta de ver preço. Eu gosto de comparar sempre com o IPCA mais longo. Por quê? Porque quando eu invisto em imóveis, eu penso
em longo prazo. É um rendimento que é, eu tô colocando meu dinheiro aqui no Tesouro Direto sem o risco da renda variável. Então, para eu ir para a renda variável, que é fundos imobiliários, poxa, eu tenho que ter um prêmio acima de pelo menos 3,84% aqui ao ano. Então, eu estou falando que o fundo, se manter essa média de rendimento, claro, é histórico, né, pessoal? Não garante o futuro. Se manter essa média de rendimento e eu comprar a cota a esse preço aqui, eu estou falando que eu vou ter um DY médio ali de 8,01% ao ano. Se a gente pegar 8,01% ao ano, diminuir o IPCA aqui 3,84, vai dar um prêmio de 4,17 a um ano, tá? Que é que eu busco nos fundos imobiliários, né? Pelo menos um prêmio de 2. Esse fundo está dando um prêmio de 4. Por que está dando um prêmio de 4, pessoal? É, exatamente porque a gente está passando por uma pandemia. Então as pessoas ficam com medo, gera incerteza, dá medo e acabam é, se desfazendo dos seus investimentos, tendo um fluxo vendedor alto em cima da cotação e a cotação acaba caindo. Então, a cotação realmente foi lá para baixo e o prêmio de risco está 4,17 se ele manter esse rendimento. Claro que em 2020 ele não vai manter esse rendimento e eu botei aqui até aqui para a gente ver, né? Então, repara o seguinte, receitas totais aqui, ó. A gente vê que depois de março aqui, ó, abril que ficou fechado, maio, junho, o fundo vinha faturando ali 14 milhões, 16 milhões, fez uma operação aqui de lucro com operações, foi para 25 milhões aqui, né? Provavelmente fez um caixa aí para aguentar a crise, né? E em abril, receita negativa, maio 1 milhão apenas, junho 500 mil. E as despesas continuaram, né? Então, esse fundo ele tem em média 1,5 milhão de despesas, né? Então, se a gente vê aqui, ó, olha o importante como a gestão dá sinais indiretos, né? De boa gestão. Quando ele percebeu realmente que os shoppings não tinha previsão para voltar aqui em abril, ó, ele tá gastando aqui de despesa 1,5 milhão, ele provavelmente fez vários processos ali para diminuir. Provavelmente não, ele fez porque eu acompanho o fundo, né? Se vocês lerem ali, vocês vão ver também que eles vêm fazendo ali um monte de, de ações para diminuir as despesas. E a gente vê isso aqui, né? Praticamente 500 mil aí a menos de despesas do fundo, né? Então, o que é que eu quero que vocês reparem aqui? Então, realmente está impactado, provavelmente não vai dar 1,34 a média. Ele estava vindo aqui numa pegada boa em janeiro, ó, 1,40, 1,40. Março, o iníciozinho ali da pandemia, da quarentena, já 0,90. Ou seja, ele já segurou, mesmo tendo resultado acima, ó, rendimento por cota. E aqui ele está sem resultado, mas mesmo assim está distribuindo 35 centavos por mês, tá? Ou seja, o fundo não está tendo resultado aqui, ó. Olha o resultado do fundo, ó, negativo 700 milhões, negativo 400 milhões, negativo 400 mil e negativo 2 milhões. E aqui em rendimento, ó, ele está distribuindo aqui, ó, 3,5 milhões, 3,5 milhões, 3,5 milhões, que representa os 35 centavos, né? Se a gente pegar aqui e dividir a quantidade de cotas. Pô, Felipe, da onde está vindo esses 35 centavos se o fundo não está tendo resultado? Tá vindo do caixa. Ele está queimando caixa. O que é o caixa, pessoal? O que é o caixa? O caixa é o seguinte: pensa você com a reserva de emergência, tá? Você perde a sua receita principal, o seu trabalho. Se você tem uma reserva de emergência, você vai utilizar a reserva de emergência. Ela não é perene, né? Uma hora vai acabar. Então, o caixa do fundo é a mesma coisa. Eu peguei os informes mensais desde março, o caixa do fundo, para a gente dar uma comparada. Então, o caixa do fundo em março estava 42 milhões de reais. Em abril, 38 milhões. É, em maio, 31 milhões. Em junho, 25 milhões. Então, ele realmente está queimando caixa aqui para pagar os cotistas. Bom, pessoal, o que é que eu quero que vocês vejam, né? Que mesmo um fundo que tem um valor de mercado de 2,1 bilhões já gastou 20 milhões aqui
e tem caixa aí para sobreviver cerca de 10 meses, vamos dizer assim. Imagine o pequeno lojista, imagine o pequeno empresário se tem esse caixa para sobreviver. Não tem, infelizmente vai fechar, infelizmente vai quebrar, né? Então, vai ter impactos sim. Acredito que vai ter alguns impactos aí, mas do mesmo jeito acredito que o pior já passou, tá? Então, retorno histórico aí do fundo, né? Então, desde 2007, o valor da cota ajustado para o rendimento, ele rendeu ali 551% contra 221% do CDI acumulado. Tá? Se a gente pegar o IFIX, que foi criado em 2010, o IFIX nada mais é do que um índice de fundos imobiliários. Tá? Quem tiver dúvida é só botar aí no Google IFIX e tal, que você vai saber o que é. Então, de 2010 para cá, se a gente pegar de 2010 para cá, o fundo rendeu 218%. Então, bem acima também do IFIX. Beleza, galera? Então, basicamente isso, tá? Analisamos todos os pontos aí, todos os pontos ok. É um fundo bem tranquilo de se investir. É um fundo que eu coloquei em carteira sexta-feira. Eu fiz um vídeo aqui comprando. E aí eu vou botar um play aqui e vou narrando. Então nada mais é, eu botei essa tag aqui para não aparecer meus dados, tá? Na hora do vídeo aqui. Mas cliquei aqui na BTG Pactual, né? Que é a corretora. Então cliquei aqui nela, fui aqui, vim em boleta, procurei o fundo, né? Aqui, cliquei aqui, procurei o fundo HGBS, cliquei nele, coloquei 5 cotas, né? Quantidade de 5, um valor total de R$ 1.005, coloquei R$ 5 a mais aqui. E enviei ordem executada aqui em cima, tá? Então, comprei o primeiro fundo da carteira do zero aos R$ 100.000 com fundos imobiliários. Então, aqui está o total investido, R$ 1.005. Beleza? Quem quiser saber um pouco mais sobre os impactos da pandemia nos shoppings, tem esse webinar aqui muito bem feito aqui. Inclusive o André Freitas, que é diretor da Red Investment, que é esse fundo que estou investindo aqui no HGBS, participa, é bem bacana esse bate-papo aqui, esse webinar. Quem quiser assistir, vale a pena. Vou colocar também esse link aí no vídeo. Então, galera, é isso, é basicamente isso, bem simples, bem tranquilo de entender, bem didático. Eu não quero trazer aqui. é, Tem mais coisas para entender, Felipe, tem mais coisas para a gente aprofundar. Até tem, mas assim, o principal é esse, sabe? O principal na hora de decidir, na hora de comprar um fundo, na hora de se expor. Fazendo esse passo a passo aí, você vai embora, tá? Então, se ficou alguma dúvida, comente aí, galera, que eu tiro. Se gostaram, curtam do vídeo, compartilhe aí com mais pessoas. Quem está afim de investir, tem medo, quer se expor, é, não sabe como analisar os fundos. E é isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!